Zaidan, como é que você recebe essa notícia da morte do Rei Pelé? Boa tarde, Zaidan. Olá, Capriotti, Ronald Gimenez, saudação para os Bandeirantes. Nesse momento estou vendo aqui International Football Legend Pelé dies. A CNN, a Fox e tantas emissoras, BBC, falando a respeito do Pelé. E eu sempre me lembro, Capriotti e Ronald, uma história. Vocês, claro, conhecem o intelectual Daniel Arão Reis, né? Um intelectual de primeira linha. E ele foi fazer uma reportagem quando a União Soviética entrou em colapso ali. E foi para a China, e da China ele estava indo em direção à Rússia, né? Já não havia União Soviética. E estava num trem, e perto da fronteira, para o trem, entram os guardas, e queriam o passaporte dele, e havia algum problema com o passaporte dele. Eles não estavam entendendo de onde ele era, e ele falava Brasil, Brasil. E os guardas mostravam ignorância em relação ao que estava escrito no passaporte. Tinha uma guarda, um guarda, tal. Eles estavam ali conversando com o Daniel, ali gentilmente, mas queriam saber de onde você vem, para onde você vai e tal. E aí ele começou, Brasil, a falar coisas do Brasil. E aí ele se lembrou daquela velha, que muita gente tinha como lenda, né? Se você falar o nome do Pelé, todo mundo vai saber de onde você é, né? E ele meteu Terra do Pelé. E os guardas abriram um sorriso e começaram a falar sobre o Pelé. Essa história se repete com outros personagens no Oriente Próximo, no Extremo Oriente, na África, na Ásia. A África, que o Orlando Duarte me dizia que entrou para mandar um telegrama e o sujeito disse, não, eu estou fechando, estou fechando. E ele disse, por quê? Ele disse, porque o rei está aqui, o rei está aqui. Eu falava, era um dos países africanos com colonização francesa, então ele falava Le Roi, Le Roi. Aí o Orlando, com o seu ótimo humor, dizia, mas eu estou na delegação de Le Roi, né? Ou seja, é um negócio absurdo. Você vai rodando aí agora a televisão, quem tem acesso aí a canais internacionais, não precisa nem disso, pega na internet aí, abre qualquer site importante, não é de esporte, não. E você vai ver, essa é a notícia, Pelé, Pelé, Pelé. É claro que ele é o brasileiro mais conhecido no mundo. E quando eu nasci, o Pelé não era campeão brasileiro ainda, não tinha vencido ainda, não tinha ganhado Libertadores, Depois ele ganhou duas Libertadores, ganhou a segunda Copa do Mundo, ganhou 2 Mundiais e tal. Então eu tive a alegria e a honra de acompanhar o crescimento da figura, né? E o momento em que se consolida a ideia de rei. Aquilo que lá em 58 o Nelson Rodrigues já disse, a majestade desse garoto de 17 anos, antes da Copa, hein? Antes da Copa. E depois, a Paris Match, depois da Copa, ela fala do rei do Brasil. É quando ela usa a expressão Le Roi a primeira vez. E o Pelé até acredita a Paris Match essa figura do rei, mas o Nelson Rodrigues antecedeu todos eles e foi o primeiro a chamá-lo de rei num jogo Santos e América, que o Pelé faz um gol de antologia, aqueles gols de Pelé. Então é isso, a gente viu essa construção, né? Inigualável, concordo inteiramente com o Milton, inigualável. Você pode pegar de Stéfano, Maradona, Puskás, Messi, Garrincha, Zizinho, Didi, esses monstros todos. Não há nada que se compare a Pelé. Eu até estava vendo ontem, Capriotti e Ronald, depoimentos, porque essa semana teve muito isso, né? Nas últimas semanas. Perfumo, o Perfumo morreu já faz alguns anos, mas o negócio que ele falou lá atrás sobre o Pelé. Figueroa, perguntaram para o Figueroa quem foi o maior, ele falou, não dá. Perguntaram para Menotti, perguntaram para Gatti, o Gatti briga com os entrevistadores, porque eles falam, não, mas o Maradona, ele fala, escuta, vocês jogaram contra o Pelé? Eu joguei contra o Pelé, disse o Gatti, né, o goleiro argentino de antologia dos anos 60. E a opinião de Beckenbauer, o maior defensor da história, que fala, não tem nada parecido, esqueçam. O Cruyff, que disse, talvez eu seja um novo Di Stéfano, não dá para ser um novo Pelé. A opinião de gente desse calibre, né? Então, não há o que discutir. E a gente só... Claro, uma coisa inevitável, todos nós já sabíamos, desde o começo do ano, né?
que o quadro ia se tornando irreversível, quando falaram em metástase no começo do ano. Todos nós já sabíamos, mas no momento em que acontece, mesmo você sabendo, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, no momento em que acontece, todos nós que passamos a vida sabendo que havia Pelé, todos nós somos muito impactados com isso, né? Porque é uma memória inapagável aí desse. É o maior esportista da história, porque eu acho que em nenhum esporte alguém jogou no nível que ele jogou. Nem o Jordan, nem o Federer, nem o Sampras, nem o Djokovic, nem o Senna, ou o Schumacher, ou o Fangio. Ninguém fez de um esporte, nem o Kiraly, nem o Phelps, que é nossa, imagina, né? O homem que tem mais medalha que vários países. Mas ninguém atingiu esse nível de semi-perfeição, de roçar a perfeição como o Pelé. E só encerro aqui esse depoimento lembrando do João Saldanha. O Saldanha dizia, olha, ele até brincava, ele falava, o Pelé é o melhor goleiro, se ele quiser jogar no gol, ele vai ser o melhor goleiro. Melhor lateral, tal. Aí ele falou que ele era o melhor em 10 posições, só não era o melhor ponta direita porque aí tinha um Garrincha. Então, é gente desse naipe que reconheceu o inigualável Pelé, meus amigos.